Vou dar aula. Dentro da sala. Vocês fazem o favor de não dizer nome, não? Boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula, né, de recuperação do nono ano, certo, gente? Nós hoje vamos utilizar a gramática, ok? Então, vocês já podem abrir a gramática de vocês no capítulo 8, certo? Gramática, capítulo 8. Vamos lá. Hoje nós vamos ter uma aula, tá certo? Para terminar as explicações do conteúdo. E na próxima aula, né, que é a nossa última aula, que é na terça-feira, nós vamos apenas fazer exercício de fixação que eu vou apresentar para vocês. E depois a gente eu vou corrigir, né, essas questões. Então, vamos lá. No capítulo 8, na página 129, nós temos aí o título da gramática, que é Criando Palavras. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Na gramática, nós vamos ter aí o mesmo conteúdo, certo? Que nós temos lá no livro de vocês. Só que, no caso, a gente vai ter algumas coisas a mais, certo? Vamos lá. Como a gente já viu em outras aulas, o tema, todo capítulo da gramática, ele tem um tema interdisciplinar, certo? E esse tema interdisciplinar aqui são os tigres asiáticos. Como nós já estudamos nesse capítulo, nós já encerramos a gramática, já encerramos o livro, nós estamos apenas tendo aula de revisão. Eu vou focar com vocês, certo? Nas partes gramaticais. Então, vamos lá. A língua está em constante transformação, principalmente porque ela reflete em boa parte a realidade que nos rodeia. Assim, se o mundo muda, a língua também muda. Para que isso fique claro, basta perceber que no nosso dia a dia empregamos uma infinidade de palavras novas. Algumas são mais novas que você. O universo tecnológico é uma verdadeira fábrica de invenções. Diariamente, os cientistas nos surpreendem com as suas novidades, e como tais, precisam de nomes para serem indicadas. Assim surgem as palavras, sempre com a finalidade de suprir alguma necessidade comunicativa. Tá certo? Vamos lá. Vocês vão passar para a página 132, tá bom? Como a gente viu agora nessa parte do capítulo, certo, gente? Todos os dias nós utilizamos inúmeras palavras, certo? Algumas criadas há muito tempo, outras mais novas até que vocês, né? Vocês têm uma faixa aí de 14 anos, tem palavras que são bem mais novas que vocês, que surgiram ano passado, que surgiram este ano. E todos os dias nós usamos várias e várias e várias palavras. E toda palavra, como eu já expliquei para vocês, tem um processo, certo? De criação. Na página 132, nós temos aí o primeiro tipo de
palavra, que nós vimos, inclusive, na aula de ontem, no livro de vocês, certo? Vamos lá. Como vimos, à medida que a realidade à nossa volta muda, muda também a nossa língua. Enquanto uma língua está viva, palavras deixam de existir ou de ser usadas, e outras ou são ressignificadas. As palavras que caem em desuso são chamadas de arcaísmos e as novas são chamadas de neologismos. De maneira simples, podemos dizer que os neologismos são palavras que estão no nosso vocabulário, mas ainda não foram devidamente oficializadas pelo vocabulário, mas ainda não estão, como é que a gente pode dizer? Essas palavras são utilizadas o tempo todo no nosso dia a dia, mas elas não são dicionarizadas. Como assim? Ainda não estão, né, oficialmente na língua portuguesa, tá certo? Organizado pela Academia Brasileira de Letras, o VOLPE está na sua 5ª edição, contabilizando 381 mil verbetes. Ele serve de base para a elaboração dos dicionários. Os neologismos, portanto, fazem parte do nosso dia a dia, mas ainda não constam no dicionário. É o caso, por exemplo, da expressão xing-ling, né? Que se popularizou e passou a ser usada para identificar objetos falsificados ou de procedência duvidosa, com um modelo industrial e econômico fortemente exportador. Então, vamos lá. Os neologismos são aquelas palavras, gente, que elas estão, né, em constante uso, que nós usamos no nosso dia a dia, tá certo? Porém, elas ainda não estão no dicionário. Ou seja, a gente usa no nosso dia a dia, todo mundo se entende, todo mundo se comunica, certo? Mas essa palavra ainda não foi dicionarizada, tá certo? Ou seja, não está oficialmente dentro da língua portuguesa, certo? Os habitantes do Brasil, né, que falam a língua portuguesa, estão habituados com a palavra, mas a palavra ainda não foi devidamente dicionarizada, tá certo? Esse processo se chama de neologismo. Quando essa palavra passa para o dicionário, passa a ser oficialmente da nossa língua, ela deixa de ser um neologismo, ok? E se alguma palavra some do nosso vocabulário, cai em desuso, nós chamamos isso de arcaísmo, ou seja, a palavra deixou de ser utilizada, ok, gente? Aí nós temos aí, na página 133, a derivação. No capítulo anterior, nós vimos que as palavras são compostas por morfemas, unidades mínimas de significado. Entre eles, podemos ter o afixo. Como sabemos, os afixos podem vir antes do radical ou depois de radical. A derivação se caracteriza pela formação de palavras a partir de outras, chamadas de primitiva, certo? Na primeira aula que nós tivemos sobre os processos de palavra, nós falamos bastante sobre isso, certo? Sobre a derivação. Aí vai parecer um pouquinho repetitivo, né? Mas como vocês sabem, nós utilizamos livro e utilizamos gramática. O livro e a gramática têm basicamente o mesmo conteúdo, tá certo? Com uma pequena diferença que na gramática o conteúdo vem um pouco mais extenso e com algumas informações a mais. Mas, em suma, são quase que a mesma coisa, tá certo? Mas nunca é muito, né, revisar, e nós estamos fazendo exatamente isso, por isso que a gente vai revisar tudo hoje, para na próxima aula, que é terça-feira, nossa última aula de recuperação, nós fazermos atividades relacionadas a tudo que nós estudamos nessas 3 aulas, certo? Então, vamos lá. O primeiro, né, é a prefixação, o segundo, a sufixação, o terceiro, sufixação e prefixação, e o quarto, para a síntese. Repetindo, as palavras que são compostas por prefixação são aquelas que têm um prefixo antes da parte principal, que é o radical, certo? Como, por exemplo, na palavra desleal. A palavra leal é o radical e o des é o prefixo, né? É a parte que vem antes aí do radical. Por sufixação, são as palavras que vêm
com sufixo, ou seja, uma parte depois do radical. Como, por exemplo, a palavra felicidade, né? Tem o radical aí, feli, e o sufixo é cidade, ok? Por prefixação e sufixação é o que tem as duas coisas. Tem tanto sufixo como prefixo. E a parassíntese é a mesma coisa, né? Vem o sufixo e o prefixo, com uma pequena diferença que eu já comentei com vocês, que é a seguinte: nas palavras que são processadas, que foram formadas por sufixação e prefixação, se você tirar ou o prefixo ou o sufixo, a palavra vai continuar com sentido. Já as palavras formadas por parassíntese, se você tira um ou outro, a palavra não existe, né? Fica uma palavra que não existe na língua portuguesa, tá certo? Aí, depois disso, nós vimos também as palavras compostas, né, formadas por um processo da nossa língua chamado de composição, que são exatamente aquelas palavras. Só um minuto. São exatamente aquelas palavras que são formadas, tá certo? Que elas são compostas, certo? Olha, se vocês pararem para pensar na palavra composição, vem na nossa cabeça também a palavra composta. Então, essas palavras são compostas, tá certo? Só que ela tem dois tipos. Tem as compostas por aglutinação e por justaposição. As por aglutinação é quando nós unimos, né, duas palavras alterando a sua estrutura. Exemplo aí, aguardente, planalto, embora e boquiaberta. Tem esses exemplos na página 135 da gramática de vocês. Então, as palavras formadas por aglutinação são palavras que são juntas, certo? Como aguardente, boquiaberta, né? Porque boquiaberta vem de quê? De boca aberta. Só que quando eu escrevo boque aberta, eu estou mudando a estrutura da palavra, ou seja, a forma de escrever a palavra, certo? Então, essas palavras são compostas por aglutinação. Já as palavras compostas por justaposição são aquelas que não mudam a sua estrutura. Por exemplo, a palavra guarda-roupa, girassol. Temos aí também o exemplo de lava-louças, caça-palavra, passatempo, conta corrente, né? São palavras que elas são compostas, mas não muda nada na estrutura. Certo? Gente, para nós terminarmos, tá certo? Essa explicação, nós vamos ver alguns outros processos que nós vimos ontem, bem simples, tá certo? Vamos relembrar novamente, tá bom? Que são os processos de redução, onomatopeia, sigla e tem a mesclagem lexical, que é o único processo de formação que não tem no livro de vocês, que é a mesclagem lexical que eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. A redução ou abreviação vocabular é a formação de palavras a partir de uma palavra primitiva, geralmente usada em situações informais. Dá-se de maneira imprevisível, ou seja, não segue o padrão. Dentre as palavras criadas por redução, podemos citar mina, que é a redução de menina, portuga, que é a redução de português, japa, que é a redução de japonês, fla, que é a redução de Flamengo, flu, que é a redução de fluminense, tá certo? Então, a redução se dá o quê? É quando a gente pega uma palavra, né, e a gente reduz ela. Ao invés de eu falar menina, que é maior, eu falo apenas mina. Essa palavra foi aí formada por redução. A gente reduz a palavra, tornando-a menor, tá bom? Aí nós temos a onomatopeia, que é quando nós tentamos imitar o som de um animal, de um objeto, de alguma coisa. Como, por exemplo, miau, cri-cri, tic-tac, tocotó, reco-reco, né? Quando nós tentamos imitar o som de alguma coisa, de algum animal, de algum objeto, nós chamamos esse processo de formação de onomatopeia. Beleza, pessoal? Aí nós temos aí a sigla, certo? Sigla é uma palavra formada a partir da união da letra
ou da sílaba inicial de cada um dos componentes de expressões. Exemplo, observe. Estados Unidos da América, ELA. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Fundo Monetário Internacional, FMI. Fundação Nacional do Índio, FUNAI. E nós podemos usar até mesmo o nome da escola de vocês, do colégio de vocês. O nome do colégio de vocês? Colégio Braz Lima Verde. Qual a sigla que a gente usa? BLV. A sigla é um dos processos de formação de palavras mais simples, né? Todo mundo está acostumado a usar siglas, a interpretar siglas, né? Porque as siglas acabam se popularizando, ok? E nós vamos aqui para o último processo, que é a mesclagem lexical, que é o único que não tinha no livro de vocês, beleza? A mesclagem lexical é o processo de formação por meio do qual uma palavra, resultante da fusão de duas outras palavras, reproduz e cria novos significados, a partir das palavras que serviram de fonte. Entendeu? É como uma composição inesperada que cria significados surpreendentes e muitas vezes engraçados. Vou dar aqui alguns exemplos para explicar para vocês. Aborrecente, criança, monstruação, apertamento, estrogonofe, namorido, botafogo, horrorível, patrocínio, caligrafeia, maltorista e portunhol. A mesclagem lexical é realmente uma mesclagem. É mesclar duas palavras, tá certo? E através dessa palavra, a gente tem um significado novo. Por exemplo, apertamento. O que é que significa? Que é um apartamento apertado, né? Um apartamento pequeno. Essa mesclagem lexical, muitas vezes, ela soa de uma forma engraçada, certo? São palavras que são mescladas uma junto com a outra, formando uma nova palavra, muitas vezes dando aí esse sentido de humor, né, para essa palavra. Então, de todos os processos que nós vimos, a mesclagem lexical, é a única que não tinha no livro de vocês, tá certo? E também não vai cair na prova, mas é importante que vocês saibam sobre ela, tá certo, pessoal? Mais uma vez, terça-feira nós vamos fazer atividades, tá certo? Sobre todas os processos de formação de palavras. E eu desejo a vocês uma ótima tarde. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Tchau, tchau. E até mais.